Boa noite, bem-vindo, bem-vinda ao Horizonte Debate. A primavera se caracteriza pelo aumento do calor e maior volume de chuvas. Até aí, já sabemos. Em Belo Horizonte, é comum acontecer temporais nessa época do ano. Também sabemos. O que não é, ou não deveria ser comum, é o transtorno causado pelas chuvas e, mais do que isso, toda vez que tem uma tempestade em Belo Horizonte, milhares de pessoas entram em situação de risco. A forte chuva do dia 15 de novembro provocou muito mais do que transtornos. 5 pessoas perderam a vida, 4 delas em Venda Nova, a região mais atingida da capital. Por isso, no programa de hoje, nós vamos falar sobre as consequências do período chuvoso, já sabemos que vai acontecer, e como o poder público e a população devem atuar para prevenir tamanha perda. Participam do debate conosco o professor Ricardo Duarte, engenheiro civil, mestre em habitação e especialista geotécnico. A professora Jane Carvalhais, doutora em Ciências Sociais e coordenadora do curso de Gestão Pública da Universidade Estadual de Minas Gerais. E o tenente Pedro Aihara, oficial do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, bacharel em Ciências Militares e especialista em Gestão e Prevenção de Desastres pela Universidade de Yamaguchi, no Japão. Participe também do nosso programa enviando a sua pergunta ou seu comentário pelo WhatsApp. Vai ser uma alegria poder interagir contigo, colocar as suas perguntas para os nossos especialistas pelo 99642-8473. Sou Ricardo, professora Jane, tenente. O que aconteceu, professora Jane, começar contigo, dessa vez especificamente em Belo Horizonte, de uma novela que os capítulos, eles mudam os nomes dos personagens, mas de uma novela que já é conhecida. Boa noite, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Alegria nossa. Você mesmo disse, né? O que aconteceu de novo? De novo, eu acredito que foi a ideia de que a nossa frustração vai se repetindo, e as tragédias vão se tornando cada vez maiores, né? As repercussões, as dificuldades e, infelizmente, a gente poderia imaginar que o poder público estivesse melhor preparado para receber um evento dessa natureza. E, infelizmente, o que a gente vê é que isso não ocorreu. Né? A expectativa da população é de que o poder público esteja mais atento com relação a situações dessa natureza que são recorrentes nessa época do ano. E, no entanto, o que a gente viu é que, mais uma vez, a população se frustrou. E eu acho que a cada frustração dessa, ela se torna cada vez maior. Por quê? Porque a ideia de que a gente vai ter esperança de que isso melhore fica cada vez mais distante, né? As perdas são irreparáveis, né? As perdas de ordem humana e de ordem material. No entanto, o que a gente poderia estar contando é que, talvez, quem sabe, teriam sido feitas as obras ou teriam sido tomadas medidas que evitassem ou que minimizassem um pouco isso. E o que a gente percebe é que nós ainda não estamos preparados para isso. Nós, do ponto de vista de cidadãos, de habitantes, de moradores de Belo Horizonte, como também o poder público. Tenente, 15 de novembro, como que avaliar, como profissional, mais uma tragédia dessa? Olha, Jairo, sempre que a gente pensa, né, em um acidente, que a gente tem uma perda de uma vida, de alguma maneira o poder público ele falhou. Então, né, eu atuei diretamente nessas ocorrências, né, tive o difícil papel de ter que comunicar para a família, né, da Ana Luísa, que foi a jovem vitimada, que ela foi sugada pelo bueiro, que ela havia sido encontrada pelas nossas equipes. E quando a gente chega ali naquele momento ali, de alguma forma o poder público, a estrutura da cidade, ela falhou. Os problemas aqui de chuva aqui em Belo Horizonte, eles já são recorrentes. E não adianta a gente querer, né, achar que a gente vai ter soluções, né, resultados diferentes enfrentando o problema da mesma maneira. A gente vem de um histórico, né, de enfrentamento da situação das chuvas por meio de soluções muitas vezes paliativas, né, e não realmente de uma mudança de mentalidade do próprio poder público e também das pessoas que trabalham nesse tipo de gestão para que a gente implemente uma solução de longo prazo e aí fatalmente a gente acaba tendo essas ocorrências, né, muito graves. Esse ano especificamente pelo volume de chuva
córregos que a gente teve num curto espaço de tempo. A estrutura ali, né, da região da Venda Nova, do córrego Vilarinho, ele não foi capaz, né, de escoar todo esse volume de água e a gente teve uma inundação que aconteceu muito rápido. Aqui em Belo Horizonte, pela característica urbana de Belo Horizonte, a gente tem, né, essas enchentes, essas inundações em locais muito rápidos por causa das confluências de vários córregos para o mesmo local. Sim. E a gente teve essa questão desse falecimento. Eu quero voltar daqui a pouquinho no fato em si. Professor Ricardo, como que é observar mais um capítulo dessa antiga novela? Olha, isso daí realmente, infelizmente, é esperado, certo? Porque a realidade, em termos de Brasil, nós temos um déficit habitacional de quase 8 milhões. Então, essa população excluída socialmente do direito de moradia tem duas opções: margem de rio ou em costas muito íngremes, que foram desprezadas pelo mercado imobiliário, que não tem interesse para o mercado imobiliário. Então, o que acontece? É evidente que essas pessoas mais pobres são as que mais sofrem. E eu gostaria de dizer o seguinte: em época de chuva, você tem que considerar três coisas. São os deslizamentos, as enchentes e as inundações. As inundações, elas causam danos materiais, maiores danos materiais, enquanto que os escorregamentos são os matadores. Então, nós temos que atender a isso. Belo Horizonte, do ponto de vista geológico, é muito crítico aqui, tá? Porque você tem uma geologia, grosso modo, dizendo, é o filito e o xisto, tem uma rocha, o gneiss, e os talos. E isso, existem estudos realizados por professores da UFMG que mostram o comportamento dessas massas de solo que são altamente suscetíveis à movimentação. Entendo. Existem vários processos de movimentação, mas o que se destaca no Brasil são os escorregamentos. Sim. Professor Ricardo, professor Jânio, tenente, até puxando bacana o que o professor Ricardo está colocando, Belo Horizonte há um tempo não tem tanta notícia de vítimas por deslizamentos, né? Se pensarmos aqueles do litoral do Rio, da região serrana do Rio, Petrópolis, Teresópolis, houve, professor Ricardo, uma tentativa de se eliminar essas aglomerações nas encostas de Belo Horizonte, mas, ao mesmo tempo, um aumento nas periferias, como, por exemplo, ali naquela região da saída de Sabará, no entorno do anel rodoviário. Houve uma tentativa para que, graças a Deus, não tivéssemos mais tanta morte por deslizamento? Primeiramente, do ponto de vista de engenharia, nós, engenheiros geotécnicos, conhecemos bem o comportamento desses maciços. Sim. Certo? Então, por exemplo, você citou em Sabará, lá você tem o filito e o xisto, que tem um comportamento diferente, por exemplo, da região noroeste, que é um material, um solo residual proveniente dessa rocha gneiss. Por que eu estou dizendo isso? Para evitar esses problemas, você não pode padronizar a solução. Então, é por isso que o que se resolve isso no combate é a técnica mesmo, certo? Então, são massas de solos diferentes. E para cada massa de solo com esse comportamento diferente, como bem disse aí o tenente, tem que ser uma solução específica para aquele problema. E eu já vi muito caso assim, de padronização. Sim. Isso os profissionais da engenharia condenam, certo? Professor Ricardo, nós estamos falando aqui não é nem de um capítulo, professora Jane, de, sei lá, 15 anos. Quando o senhor fala de xisto, gneiss, nós estamos falando de milhões e milhões de anos que isso aqui está aqui, é estudado e não se resolve. Tenente, o que ocorreu no caso da Ana, em Venda Nova especificamente? Olha, no caso da Ana, ela estava trafegando por uma das avenidas ali que faz parte ali da região ali próxima ali à Avenida Vilarinho. E aí ela trafegava com o namorado dela dentro de um veículo. E aí nessa avenida que ela estava, essa avenida ela começou a se inundar. Nesse momento, o carro que eles estavam, uma das rodas cai sobre um bueiro que estava aberto. E aí o carro não consegue se locomover mais. O namorado, ele sai por um lado e ela sai pelo outro lado. No momento que ela sai pelo outro lado, pelo fato dela não enxergar
aquele bueiro que estava, né, sem a tampa pelo fato da região estar completamente inundada, ela já cai diretamente para a galeria, que é uma galeria, né, que ela deságua no córrego Vilarinho e um volume de água gigantesco, né? Tanto é que a gente localizou o corpo dela a cerca de 4 quilômetros de distância do ponto original, né? Sim. E aí, pela própria situação, como foi uma situação muito rápida, a gente já estava com uma guarnição nas proximidades, porque quando acontece essas ocorrências de chuva em Belo Horizonte, a gente já desloca equipes para pontos, né, que a gente já sabe que são pontos complicados, né, Tereza Cristina, Bernardo Vasconcelos, região da Vilarim, só que como tudo foi muito rápido, não foi possível salvar a Ana. E aí o nosso trabalho foi todo um trabalho de busca para que ela pudesse ser localizada, né, o corpo dela o mais rápido possível. A gente está caminhando para o final desse primeiro bloco, Tenente. Nesse caso, eles saem do carro porque o carro já estava ficando alagado, ou seja, ela tinha a opção de ficar ali? A gente trabalha em relação a um conceito muito importante que até a gente também pode atribuir isso a uma diminuição num panorama geral do número de mortes, que é com o conceito de autoproteção. Então a gente trabalha muito assim preventivamente, orientando como a população deve atuar numa situação dessa. E nesse caso da Ana, né, o correto a se fazer até a altura ali do batente da porta, o mais seguro é você ficar no interior do veículo. Agora, se realmente você já passou dessa altura, já está atingindo ali na altura do meio da porta do veículo, o correto é você fazer o acionamento dos vidros, né, abaixar os vidros e ali ir para a parte superior do veículo, justamente para que não aconteça isso com a Ana e para facilitar também a sua localização e visualização por uma equipe para poder te retirar daquele local de risco. Sim, poderia com essas atitudes... Certamente, porque como ela não teria, né, se lançado ali para aquela questão da rua, onde o bueiro estava ocultado ali, ela provavelmente teria ficado na parte superior do carro e aí teria sido resgatado com segurança. Perfeito. A gente vai para um breve intervalo e a gente continua. Um abraço de sentimento da TV Horizonte para a família da Ana e para as outras 4 vítimas. Nós vamos para um breve intervalo. Até daqui a pouco.